O ano de 1914 se assentava sobre Gramado como uma geada perpétua, fria e intransponível. A pequena colônia, recém-formada por imigrantes alemães e italianos, ainda lutava contra a natureza selvagem da Serra Gaúcha. Entre as poucas construções de madeira e pedra, uma em particular se destacava pela sua aura de isolamento. A cabana da família Weber, construída em um aclive, quase escondida pela densidade das araucárias e pinheiros, era um monumento ao silêncio forçado. Georg Weber, o patriarca, era um homem de poucas palavras e olhar penetrante, que parecia carregar o peso de toda a floresta em seus ombros. Sua esposa, Elsa, e sua filha Greta raramente eram vistas. Os poucos vizinhos que se aventuravam a passar perto da propriedade sentiam um arrepio que não vinha do frio. Murmúrios sobre a família eram a principal moeda de troca nas poucas tabernas da região. Dizia-se que os Weber não haviam vindo apenas buscar terras, mas sim enterrar um passado sombrio trazido do velho mundo. A cabana, diziam as lendas, havia sido erguida sobre um terreno que a própria natureza rejeitava, e os alicerces eram cimentados com algo mais do que argamassa. Uma noite, um colono jurou ter visto luzes bruxuleantes e ouvido cânticos guturais vindos da cabana, uma mistura de alemão arcaico e algo que parecia latim. Ele nunca mais ousou sair de casa após o anoitecer. Os Weber eram a antítese do espírito comunitário. Eles não apenas evitavam a convivência, eles a repeliam. E conforme os anos avançavam e o mistério se aprofundava, a cabana se transformava, de uma simples casa, em uma entidade. Seu exterior, com a madeira escura e intemperizada, parecia absorver a luz do sol, permanecendo sempre à sombra. A lenda começava a nascer, pequena e silenciosa, alimentada pela distância e pelo medo daquela família de colonos que pareciam esconder a própria morte sob seu telhado. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro daquelas paredes, mas todos tinham certeza de que era algo terrível, algo que maculava a paisagem pura da serra. Décadas se passaram. A cabana Weber, agora desocupada e mais decrépita, tornara-se um ponto folclórico macabro na Gramado em crescimento, uma atração mórbida para os mais curiosos. Sua história havia evoluído de um mero boato local para uma lenda urbana contada aos turistas. A madeira, roída pelo tempo e pela umidade, parecia sangrar musgo escuro. As janelas, sem vidros, eram como olhos vazios fitando a estrada. Foi nesse cenário de mistério e negligência que Arthur Hoffmann desembarcou. Arthur, um jovem de Porto Alegre, era um aspirante a jornalista, mais fascinado por histórias de terror e ocultismo do que pela política ou economia. Ele via na cabana Weber não apenas uma lenda, mas a matéria que o tiraria do anonimato. Seu objetivo era claro: alugar a cabana, passar uma semana lá e escrever o relato definitivo sobre a casa assombrada da Serra Gaúcha. Os moradores locais tentaram dissuadi-lo com fervor. "É uma maldição, moço", disse o velho proprietário da única pensão que se aventurou a lhe alugar um quarto nos primeiros dias. "Quem entra lá nunca mais volta, ou volta com a alma roubada." Arthur, no entanto, interpretou esses avisos como o tempero perfeito para sua reportagem. Ele conseguiu o contato do herdeiro distante da propriedade, um homem que vivia em Novo Hamburgo e que estava desesperado para se livrar do fardo imobiliário. Em uma transação rápida e suspeitosamente barata, Arthur obteve as chaves. Ele levou consigo apenas o essencial: um saco de dormir, algumas provisões, um lampião a querosene e, o mais importante, sua máquina de escrever e um diário de capa de couro. Ao se aproximar da cabana pela trilha coberta de folhas, ele sentiu o ar esfriar de forma abrupta. Não era apenas o frio da montanha, mas uma frieza que parecia emanar do próprio solo. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo vento que gemia nas frestas da madeira. Arthur sorriu, um sorriso nervoso e excitado. A lenda estava prestes a se tornar real, e ele seria o único a contá-la. Ele não percebeu, contudo, que a lenda não queria ser contada. Ela queria um novo participante. Na primeira noite, Arthur estava eufórico. A cabana cheirava a mofo, a madeira antiga e, curiosamente, a uma terra úmida e fresca, como se o subsolo estivesse constantemente exposto. Ele acendeu o lampião, cuja luz amarelada mal conseguia afastar a escuridão dos cantos. A mobília era esparsa: uma mesa rústica, uma cama de casal empoeirada e um armário com portas quebradas. O chão rangia sob seus passos, um coro de advertências que ele ignorava. O verdadeiro fascínio estava no centro da sala de estar, um alçapão de madeira maciça, selado por uma pesada tranca de ferro enferrujado.
Era a entrada para o porão, o coração sombrio das lendas da família Weber. Após lutar por 10 minutos com a tranca, que cedeu com um guincho metálico agourento, Arthur abriu o alçapão. Uma onda de ar frio e o cheiro intenso de terra molhada e ferro subiram, causando-lhe náuseas. A luz do lampião mal penetrava a escuridão lá embaixo. Ele desceu os degraus inseguros. O porão não era para armazenamento. Era um único cômodo de terra batida e paredes de pedra bruta, baixo o suficiente para que Arthur tivesse que se curvar. Havia ferramentas de jardinagem antigas e enferrujadas espalhadas, mas o que mais chamou sua atenção foi o centro do cômodo. Lá, a terra parecia ter sido revolvida recentemente, ou pelo menos havia sido manipulada de forma mais intensa do que o resto do piso. Arthur pegou a primeira pá que viu e começou a cavar, impulsionado por uma necessidade instintiva. Cada golpe da pá era um eco cavernoso no silêncio da noite. Ele estava a ponto de desistir quando a pá atingiu algo sólido. Não era pedra, era madeira polida com a forma de uma pequena caixa. Seu coração disparou. Ele desenterrou uma caixa de madeira escura, selada com um cadeado de cobre. O cheiro de terra molhada agora estava misturado a um odor sutil, quase floral, mas estranhamente acre. Ele se sentou na terra, ofegante, com a caixa em suas mãos, sentindo o peso da história da família Weber. De volta à sala principal, com a caixa aberta à força por uma alavanca improvisada, Arthur encontrou seu tesouro, um diário de capa preta e finas páginas amareladas, escritas em um alemão elegante e cursivo. Era o diário de Greta Weber, a filha do patriarca. A primeira página datava de 1913. As entradas falavam da vida isolada, mas logo o tom mudava. Greta descrevia uma vida de repressão e um medo constante do pai, Georg. Ela mencionava rituais estranhos no porão, cânticos para o solo e a obsessão de Georg por limpar a terra de influências externas. A palavra-chave que fazia o sangue de Arthur gelar era o pacto. Georg, segundo Greta, havia feito um pacto com algo sob a montanha para garantir a prosperidade da família, em troca de serviço e silêncio. O diário detalhava o crescente desespero de Elsa, a mãe, que tentou fugir, mas foi arrastada de volta, aterrorizada. A entrada mais recente e mais chocante datava de 1915, um ano após a lenda se firmar. Nela, Greta descrevia sua própria degradação física e mental, mencionando que ela e a mãe não eram mais inteiras. Ela descrevia sua mãe, Elsa, andando pela casa com os olhos abertos, mas vazios, como buracos negros. O texto finalizava com um tremor quase ilegível. O porão é a porta. O que Georg deu para o pacto está voltando para cobrar. A voz de mamãe não é mais dela. E o frio? O frio é o pagamento. Arthur fechou o diário, as mãos trêmulas. Aquilo não era folclore. Era o registro de uma tragédia terrível. Ele sentiu um frio cortar a nuca, e o lampião, que antes estava estável, começou a oscilar de forma violenta. Uma sombra alta e fina passou pela porta, mas quando Arthur olhou, só havia a escuridão da noite. Ele estava sozinho, mas não se sentia desacompanhado. Os dias que se seguiram transformaram a euforia de Arthur em terror metódico. O medo não vinha em saltos, mas em uma lenta e sufocante acumulação. O cheiro de terra molhada e aquele odor floral e acre aumentavam a cada noite. O diário de Greta falava de vozes sussurrantes nas paredes, e agora Arthur as ouvia. Eram em alemão, baixas e rápidas, sempre um nome sendo repetido. Arthur, Arthur. Uma tarde, ao vasculhar a cozinha, ele encontrou uma faca de açougueiro escondida em um buraco no chão, com a lâmina manchada de um marrom escuro e antigo. Ele aguardou. Naquela noite, a quarta em que estava na cabana, o terror atingiu um novo patamar. Ele estava escrevendo em seu próprio diário, tentando manter um registro lúcido dos eventos, quando ouviu o som. Não era um sussurro, mas um arrastar pesado vindo do andar de cima, onde ele sabia que não havia nada além de tábuas e o telhado. Parecia algo sendo puxado pelo chão, um peso morto. O som parou bem acima de sua cabeça. E então, um som mais suave, quase inaudível, mas que Arthur sentiu na medula. Um choro, baixo e feminino, vindo do porão, debaixo do alçapão. Ele sabia que era a voz de Elsa, ou o que restou dela. O choro se intensificou para um gemido, e depois para o que só poderia ser descrito como um grito silenciado, como se alguém estivesse sufocando a própria voz com um tecido. Arthur, paralisado, olhou para o alçapão e jurou ter visto a madeira se abaixar levemente com um peso invisível. O terror não o deixou se mover.
Ele permaneceu sentado, encarando o alçapão, até o som cessar. Quando o silêncio voltou, era um silêncio preenchido, saturado de presença. Arthur sabia que não poderia mais ir embora. Ele estava preso, não por cadeados, mas por algo que o porão havia liberado. A reportagem havia acabado e a luta pela sobrevivência havia começado. Após a experiência da noite anterior, a sanidade de Arthur começou a se esvair. O medo o transformou em uma sombra trêmula. Ele mal comia e bebia, dedicando-se apenas a escrever anotações frenéticas em seu diário. Suas mãos estavam manchadas de tinta e suor. Ele estava convencido de que o ser que habitava a cabana não era um fantasma tradicional, mas uma entidade física e maleável, uma manifestação do pacto que usava os restos da família Weber como um receptáculo. Ele tentou, em um impulso desesperado, fugir. Pegou a mochila, o lampião e o diário de Greta e correu para a porta. A chave girou na fechadura com um clique final e seco. Ele tentou empurrar a porta. Estava travada. Ele tentou girar a chave novamente. Ela não se moveu. Ele não havia trancado a porta ao entrar. O pânico o inundou. Ele correu para a janela, mas as venezianas de madeira por fora estavam firmemente pregadas. Ele havia se fechado, ou havia sido fechado lá dentro. Sem opções, ele desabou na frente da porta, sentindo-se um rato encurralado. Foi nesse momento que ele percebeu o que havia na soleira, deixado como um aviso. Um pequeno pedaço de papel amarelado e envelhecido, que não estava lá momentos antes. Nele, uma caligrafia cursiva e fina, que ele reconheceu ser a de Greta Weber, estava a frase, escrita em tinta preta e fresca: "O frio é permanente. A família precisa de silêncio. Você é o novo porão." Arthur soltou um grito rouco de horror. Ele rasgou uma folha de seu próprio diário e, com a caneta tremendo, escreveu a única mensagem de socorro que conseguiu conceber, detalhando a última coisa que o aterrorizou. Grito no porão. Ela tem a face fria. Ele conseguiu jogar o bilhete pela fresta do vidro quebrado antes que a escuridão da noite o consumisse completamente. A família de Arthur Hoffmann, preocupada com o silêncio repentino após seus primeiros e entusiasmados relatos sobre a cabana, finalmente contactou a polícia local. Demorou dias para que as autoridades de Gramado levassem o desaparecimento a sério, atribuindo-o inicialmente a uma aventura irresponsável. Mas a persistência dos parentes e a sinistra reputação da cabana Weber forçaram uma expedição de busca. O sargento Werner e 2 outros oficiais, homens da serra acostumados ao frio mas não ao medo, foram enviados. Eles encontraram o bilhete de Arthur na soleira da porta, uma prova de vida e desespero, e conseguiram arrombar a entrada principal. A cabana estava fria e incrivelmente silenciosa, mais do que qualquer casa abandonada deveria ser. Não havia sinais de luta ou arrombamento. A máquina de escrever de Arthur estava sobre a mesa, coberta por uma fina camada de poeira que não deveria ter se acumulado em poucos dias. Embaixo dela, o sargento Werner encontrou o diário de capa de couro de Arthur, aberto e rabiscado nas últimas páginas. As anotações finais eram incoerentes, um fluxo de consciência aterrorizante que mal fazia sentido. As últimas frases diziam: "Não me toque, Elsa. Sua face é mármore frio. O porão quer a carne. O silêncio é a última coisa. Estou aqui no novo alicerce." Arthur Hoffmann havia desaparecido. O porão estava vazio e o chão de terra batida estava intacto, sem sinais de que tivesse sido revolvido recentemente. O único objeto estranho era a faca de açougueiro, agora na sala de estar, limpa, como se tivesse sido lavada recentemente. O sargento ordenou que a cabana fosse lacrada e a busca ampliada. Mas ele sabia, com a certeza fria que Gramado podia dar, que eles não procuravam por um homem vivo. Eles procuravam por uma lenda que havia voltado a engolir um de seus visitantes. Arthur havia se tornado o novo capítulo na história da cabana Weber. O desaparecimento de Arthur Hoffmann se tornou um escândalo, a manchete que ele tanto buscava, mas que nunca pôde escrever. A polícia não encontrou um corpo, nem vestígios de fuga. A cabana Weber foi isolada, agora sob vigilância constante. Mas o mistério persistia. O diário de Arthur, juntamente com o de Greta, foi anexado ao inquérito e rapidamente desapareceu nos arquivos empoeirados, tornando-se mais uma peça da lenda. Gramado, já uma cidade de aura mística, ganhou um novo e sombrio ponto turístico. Os moradores locais agora contavam a história de Arthur com mais detalhes e convicção, referindo-se a ele como o turista que nunca mais foi visto, a prova irrefutável da maldição dos Weber.
O sargento Werner, por sua vez, nunca mais foi o mesmo. Ele jurava que no porão da cabana havia sentido o cheiro agridoce da terra e ouvido um sussurro que lhe chamava pelo nome. Anos mais tarde, a cabana Weber seria vendida novamente, com a cláusula de que o novo proprietário deveria derrubá-la. Contudo, em uma noite tempestuosa, antes que os operários pudessem começar o trabalho, um incêndio misterioso consumiu toda a estrutura. O fogo parecia se concentrar especialmente na área do porão, aquecendo a terra úmida até que ela virasse cinzas. No dia seguinte do que restou, apenas a fundação de pedra permaneceu, e no centro dela, onde o porão costumava estar, havia uma pequena placa de madeira, intacta, gravada com o nome de Arthur. A lenda continuou viva. E nas noites mais frias, aqueles que passavam pelo local juravam ouvir, em meio ao uivo do vento nas araucárias, um grito silenciado, uma mistura de desespero e resignação, o som de alguém que se tornou para sempre o guardião do silêncio e do pacto da cabana amaldiçoada. Cabana amaldiçoada.